Vamos continuar falando sobre o agosto lilás. Como identificar sinais de abuso? É, quando uma pessoa está numa relação abusiva, é muito comum que ela mude abruptamente de comportamento, né? Então a gente começa a perceber que aquela pessoa que frequentava muito aquele lugar, por exemplo, a casa dos pais, a casa dos familiares, ela, né, deixa de frequentar. A gente começa a perceber que ela tem um comportamento muito controlado pelo seu companheiro, né? Tudo que ela vai fazer é sempre com ele, não pode fazer nada sem a presença dele, né? Não pode tomar decisões, não pode ir à casa dos familiares, dos amigos. Então a gente começa a perceber um comportamento sempre controlado por esse outro, né? Por esse companheiro. E aí a gente começa a perceber que essa pessoa está ficando ansiosa, está ficando angustiada, né? Está tendo uma mudança no peso abrupta muitas vezes, ou emagrece muito, ou engorda muito, né? É um sinal de que as coisas podem estar um tanto quanto gerando sofrimento, né? Então, são vários os sinais. A pessoa pode ficar com insônia, pode se queixar de dor, pode estar sempre aflita, sempre agoniada, né? Sempre triste. Então, assim, são vários os comportamentos. Então, a melhor dica que eu poderia dar é quem está, né, nessa rede de apoio poder ficar atento a mudanças abruptas. Então, aquela pessoa que ia sempre na sua casa e, de repente, para de ir. Sempre tinha coisas que ela gostava muito de fazer e ela para de fazer, né? Uma mudança no comportamento que não se justifica. Se você percebe que a pessoa está passando por humilhações, está passando, né, por situações desagradáveis, e aí aquele companheiro não é bem visto por ninguém, não é sobre não gostar da pessoa com quem é o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar, a sua familiar está convivendo, mas é sobre perceber fatos, né, violentos. O seu amigo, sua amiga está passando por humilhações. Seu amigo, sua amiga está aparecendo com marcas no corpo, né? Está tendo seus objetos destruídos. Tá todo mundo conversando e, de repente, o companheiro da sua amiga tem um acesso de raiva e é grosseiro com a sua amiga. Então, esses fatos são imprescindíveis para a gente identificar, né, uma relação abusiva, uma relação de violência, onde essa mulher ou esse homem está passando por uma situação de violência. Quais são os tipos de abuso que a mulher pode vivenciar em um relacionamento amoroso? Então, a Lei Maria da Penha, né, ela criou uma cartilha bem interessante para a gente conseguir identificar. Essa cartilha fica disponível, né, na internet, no site do Gov, só colocar cartilha Maria da Penha, cartilha Agosto Lilás, e a gente consegue encontrar. Na cartilha, ela separa em 3 fases, né? Fase 1 é uma fase de tensão, onde acontecem acessos de raiva, né? Onde a pessoa, por coisas insignificantes, acaba brigando, fazendo humilhações, quebrando coisas e criando aquele ambiente de tensão, de aflição, né? Aí a segunda fase seria, né, da prática da violência física e psicológica mais severa, de bater, de empurrar, né, de agredir mais fisicamente e de fazer violência psicológica também, no sentido de você não é nada sem mim, se você me deixar, você não vai ter nada, ninguém vai lhe querer, sua família não vai aceitar você, sua família sabe que você não presta, coisas desse tipo, né, que geram insegurança, ansiedade, angústia e faz a pessoa viver com medo, atormentada, sem saber qual é o lugar, sem conseguir identificar o lugar dela no mundo mesmo, né? E isso é muito grave, porque a pessoa começa a ficar sem saída. Então, essa é a segunda fase, né? Uma fase que essa violência se assevera,
Mas a fase 1 não é menos importante, porque tudo começa na fase 1. Né? Não é do nada que acontece um empurrão, não é do nada que acontece um tapa, não é do nada que esse tipo de fala, né, depreciativa acontece. E aí vem a terceira fase, também chamada de lua de mel, né, onde ele se acalma, se mostra arrependido, né, diz que aquilo nunca mais vai acontecer, que ele precisa dela, que ele não é nada sem ela. E aí essa mulher tende a ficar convencida, né, por todo esse conjunto de afetos e de tensões, né? Sempre é bom lembrar que ninguém gosta de apanhar, mulher nenhuma fica numa relação porque ela gosta de apanhar, de ser humilhada, de ser ofendida. Tem todo um campo afetivo que faz com que essa mulher fique aprisionada numa relação de violência. Né? E aí esse ciclo recomeça, né? Depois de um tempo, esse homem que estava arrependido e que fazia promessas e que se mostrava tão bom, volta a ficar arrogante, né, grosseiro, fazendo humilhações, se irritando com coisas insignificantes, desrespeitando. E aí vem os empurrões, eventualmente tapa, né, e as ameaças e a violência psicológica, verbal, patrimonial, né, dando continuidade a esse ciclo que precisa de intervenção para que possa se encerrar. E como ajudar, por exemplo, a romper o ciclo de violência? É fundamental que haja uma intervenção, né? Às vezes a própria família, a própria rede de apoio consegue fazer essa intervenção, né, de, olha, a gente está aqui, você não está desamparada, se você quiser sair dessa relação, a gente vai te ajudar, vai cuidar de você, vai te receber, a gente está aqui disposto a estar com você. Mas lembrem que é um jogo afetivo muito complexo, né? Porque numa relação abusiva desse tipo, a pessoa fica confusa. Ao mesmo tempo que esse homem é violento, ele também é carinhoso. Ao mesmo tempo que ele é agressivo, ele também é provedor, ele também ama os filhos e cuida dos filhos. E nunca é uma coisa só, sempre é uma construção de um ambiente confuso. Então, tem que ter um cuidado nesse sentido, de não encurralar a mulher para que ela saia, não fazer julgamentos, mas oferecer um espaço de acolhimento quando ela quiser. Porque é um ambiente muito confuso afetivamente. Então, ela só precisa, a família, os amigos precisam se ocupar desse lugar de acolhimento, sem fazer nenhum tipo de forçação. E aí, na maioria das vezes, vai ser necessária uma intervenção psicológica mesmo, para que ela possa conseguir se haver, né, compreender, elaborar esse jogo afetivo que ela tá vivendo. Entender o que ela sente, entender o que é que está perturbando ela, entender, né, todos os sentimentos, todas as emoções que ela tem. Nesse caso, a gente precisa fazer a intervenção com terapia psicológica. Última pergunta, Romário. É o seguinte, ultimamente a Lei Maria da Penha incluiu as mulheres trans para ter os seus direitos amparados também junto com a Lei Maria da Penha. Essa campanha ela é estendida também para as mulheres trans? A mulher trans é uma mulher. Toda mulher tem direito a ser protegida pela Lei Maria da Penha. Não tem mulher trans e mulher cis, tem mulher. Ok. Samira não, Joemile, obrigado pela participação aqui hoje e um bom final de semana para você. Obrigada, até mais, um prazer. Até mais.